Ele reencarnou como um vilão de terceira categoria. Parte 1. A história começa em um lugar limpo, cheio de decorações e iluminação. Em uma cama, um rapaz está sentado lendo uma carta, que ele recebeu de sua família. O conteúdo da carta parecia ser sobre muitos delitos que ele cometeu contra a princesa Foneia, além de ter faltado com respeito às regras, nos exames de admissão da Academia da Santa Silvânia. Considerando todas essas ações um insulto que mancharam o nome de sua família. Quem estava lendo a carta era um rapaz loiro de olhos azuis. Com um olhar de cansaço e uma expressão de preocupação, ele diz: "Parece que eu estou sendo removido dos registros da família, o destino está me ridicularizando. Este é Ed Roth Taylor, filho mais novo da família Roth Taylor." Após receber esta carta, ele já tinha uma noção do que iria acontecer. Alguns minutos depois, os empregados arrumaram as suas coisas e o expulsaram de seu próprio dormitório. Mais tarde, vários alunos e alunas estavam falando em voz alta sobre ele, dizendo que ele é uma vergonha para os nobres. Tentou se dar bem fraudando os resultados nas provas da academia, mas acabou perdendo todo o respeito que tinha pela sua família, e acabou sendo deserdado, e provavelmente será expulso da academia. Um castigo bem merecido para alguém como ele. O rapaz loiro estava sentado num banco ouvindo tudo o que todos estavam falando, não fazendo nem questão de disfarçar o desapontamento e o sentimento de desgosto para ele. Ele mesmo estava concordando com tudo isso, e com uma expressão sombria ele disse: "Essa pessoa de quem vocês estão falando, não sou eu. Pois eu não sou o Ed Roth Taylor. Eu estava apenas jogando meu jogo favorito, e de repente eu acabei entrando dentro do jogo. Geralmente quando isso acontece, você possui o corpo de alguém que tem o poder e as habilidades mais roubadas, ou então tem algum hack embutido. Mas eu acabei possuindo o corpo de um personagem muito ruim, um vilão de terceira categoria, e que é derrotado pelo herói principal nos primeiros eventos do jogo. Apenas um degrau para o desenvolvimento do protagonista. E como se não fosse o bastante, estou exatamente no pior momento da vida desse cara. Isso não é nada justo." Depois de ter um pequeno surto, ele se acalmou e começou a pensar. Olhando para as suas coisas, ele encontrou um espelho, e olhando diretamente para o seu reflexo, ele viu a sua janela de status. Nome: Ed Roth Taylor. Raça: humano. Gênero: masculino. Idade: 17. Conquistas: nenhuma. Status: estamina: 3. Intelecto: 4. Talento: 7. Sorte: 6. Força de vontade: 7. Chocado e desapontado, ele diz: "Todas as estatísticas desse cara são inacreditavelmente baixas, até um plebeu fazendeiro tem estatísticas melhores, realmente é uma vergonha se chamar de nobre. Esse cara é apenas aquele tipo de personagem que só causa incômodos, mas nada realmente importante, é mais insignificante do que um NPC coadjuvante. Nem mesmo mostra o que aconteceu com ele até o final do jogo." De repente ele teve um lampejo, se lembrando de uma cena durante os créditos do jogo, mostra que Ed Roth Taylor se tornou um mendigo, vagando sem rumo no meio das ruas. Esse cara pode ter sido um Zé Ninguém do início ao fim do jogo, mas pelo menos ele realizou uma façanha que nenhum dos outros vilões desse jogo conseguiu. Que é ficar vivo para ver o fim da história, mas assistindo literalmente do fundo do poço. Ele, que a partir de agora se define como Ed Roth Taylor, irá fazer o que for preciso para não ter um final tão patético quanto o original. Ele caminhou entre os locais que ele conhecia da Academia Silvânia. Mas infelizmente ele havia sido rejeitado por todos os alunos e professores aos quais ele pediu por uma estadia de período indeterminado. Ed chegou à conclusão de que está sozinho, totalmente à mercê da própria sorte. Felizmente, como um veterano que se dedicou muito a esse jogo, ele sabe o caminho que precisa seguir: a graduação. Para sua sorte, a mensalidade desse semestre já tinha sido paga, então ele só precisava conseguir uma bolsa para permanecer na academia e ir para o próximo semestre. Do que preciso agora é cuidar da minha alimentação, roupas e abrigo.
Vamos dar uma olhada nas coisas que tem em minhas malas. Vestimentas simples, uma adaga cerimonial simples, uma taça de decoração, um pergaminho e uns frascos vazios. Para que eles me deram esses frascos? Pelo menos não vou ter que me preocupar com as roupas, e já tenho um aro para poder conseguir comida, e uma fonte de água limpa. Mas a questão do abrigo é que vai ser o problema. Só tenho 10 dias até o início das aulas, melhor então eu começar a me preparar enquanto ainda está cedo. Então, o Ed começou a fazer os preparativos para o seu abrigo improvisado. Mesmo tendo baixa força física e muito pouca mana, ele conseguiu usar a magia para facilitar as coisas. Porém, com a expressão de cansaço, ele disse: droga, esse corpo também tem uma resistência muito baixa, usar um simples feitiço de veto já me cansou muito, e estou ficando cada vez mais faminto, conforme perco minha mana. Ele então olhou para alguns pedaços de tronco de árvore, e pensou em algo que tinha ouvido em seu mundo. Não são todas, mas algumas cascas de árvore podem ser comestíveis. Então ele pegou alguns galhos, jogou dentro da taça e encheu com água do rio. E com um pouco da mana que tinha lhe restado, ele começou a esquentar tudo com um feitiço de fogo. Após alguns minutos já estava pronto, e ele começou a comer sem ligar para o gosto ruim que sentia em seu paladar. Depois de 2 dias, ele já estava quase desnutrido. E com uma expressão de triste, ele diz: galhos não são o suficiente para um ser humano se alimentar, onde estão os animais desta floresta para eu poder comer direito? Após algumas horas ele finalmente conseguiu construir a base de seu abrigo improvisado. Pegando as roupas que estavam em sua mala, ele as usou para cobrir o chão onde iria dormir. Ao anoitecer ele continuou a trabalhar em seu abrigo, e no dia seguinte finalmente estava pronto. Se sentindo muito cansado, ele desabou no chão. E quando olhou para cima, ele viu a sua janela de status. Parabéns, você adquiriu uma nova classe. Artesão novato de meia estrela. Especialidade, nenhuma. Maniabilidade, nível 4. Design, nível 1. Habilidade de coleta, nível 1. Resultado, o abrigo que você construiu é pobre e feio, mas é instável. Observação: se não fizer manutenção constante, sua estrutura poderá desabar. Com o físico cansado e os olhos cheios de olheiras, ele disse: parece que eu realmente tenho um sistema, quase tinha esquecido que ele existia. E pelo jeito este corpo é muito melhor em atividades físicas do que em atividades mágicas. Eu então vou usar isso com sabedoria. Ele então pegou a sua adaga, amarrou em um galho longo e começou a desferir golpes no rio, querendo pegar algo bom para comer. Depois de várias tentativas, ele finalmente conseguiu pegar alguns peixes, e sem perder tempo, ele os esquentou com um feitiço de fogo. E assim que estava pronto, ele começou a pegá-los para poder comer. Mas antes que pudesse dar a primeira mordida, ele ouviu alguém se aproximar. E quando se virou, ele viu que era uma garota de cabelos e olhos dourados. Essa é a terceira princesa do Império, Foneia Elias Cloel. Com os olhos afiados e uma expressão irritada, ela perguntou: o que você está fazendo aqui? Dizendo como se já o conhecesse. Ed acabou se lembrando de que quando o verdadeiro Ed chegou na academia, a primeira coisa que ele fez foi dar em cima da amiga de infância do protagonista. E como resultado, o Ed acabou levando uma surra do prota, sendo humilhado no processo. Foi assim que os dois tiveram o primeiro contato no jogo. Logo depois ele havia fraudado os testes para ser aprovado na Academia Silvânia. Mas ele acabou sendo pego, e quem o pegou no pulo foi a própria princesa Foneia. Por causa dela, ele foi expulso de seu alojamento. Ela, com uma expressão de raiva, perguntou novamente com um tom mais irritada: o que você está fazendo aqui? Não acredito que a academia ainda não te expulsou, tudo o que fizeram foi te isolar de seu dormitório. Mas para mim, isso não é o bastante. Você cometeu muitos crimes no pouco período em que esteve nessa academia, e isso eu não vou aturar. Eu mesmo irei expulsar você desta academia, falarei diretamente com a diretoria, e você será expulso de uma forma permanente. Enquanto ela falava, Ed pensava no azar que tinha, pois de todas as pessoas que podia encontrar, acabou logo de cara com a mais irritante de todas.
Ela é aquele tipo de personagem que tira as melhores notas, respeita e segue a todas as regras, punindo aqueles que não as seguem. E como se não fosse o suficiente, ela ainda tem uma habilidade muito irritante, chamada perspicácia. É uma habilidade que permite ver através das mentiras dos outros, não importa o quão bom a pessoa seja na mentira. Com essa habilidade, qualquer um se torna um livro aberto diante dos olhos dela. Sabendo disso, Ed em seus pensamentos disse: preciso pensar em algo para fazer com que ela não me expulse, pois não sei o que pode acontecer comigo se eu estiver do lado de fora da academia, e não estou querendo descobrir. Ele, encarando a princesa com uma expressão sombria, disse: você veio até aqui me ameaçar, nessa floresta isolada, longe dos olhares dos professores da academia, e sem uma escolta. Não tem noção do que pode acontecer já que não tem ninguém aqui para te proteger? Foneia, com uma expressão de espanto, recuou e se preparou para qualquer coisa que o vilão pudesse tentar fazer contra ela. Ed então responde: não quero lhe fazer nenhum mal, mas sim quero lhe agradecer. A habilidade da Foneia, perspicácia, tinha sido ativada. Ela com uma expressão de espanto e surpresa percebe que o que ele havia dito a ela não tinha sido uma mentira, mas uma verdade, sem segundas intenções. A deixando muito confusa. Ed então teve a ideia de fazer parecer que o motivo dele ter sido uma pessoa tão ruim tenha sido por causa de sua família. Pois a família Roth Taylor está destinada a ser destruída. Em algum momento do jogo, o protagonista junto dos seus amigos vão descobrir que essa família conduziu experimentos ilegais em humanos, com o propósito de chegar à resposta para a imortalidade. E quando todos descobriram a verdade, todos os membros da família foram executados por todos os crimes e atos hediondos que foram cometidos. Apenas o Ed sobreviveu, pois ele havia sido deserdado da família, então ele não teria nada a ver com isso. É exatamente essa informação que vai garantir a sua sobrevivência, e a prova do porquê dele ter mudado a sua personalidade. Ele então começou a se levantar, se aproximando da princesa, e com um olhar simpático ele perguntou: não é muito comum uma princesa andar por aí desacompanhada, então você deve estar fazendo uma prova especial. Seria um teste de nivelamento de classe? Ela surpresa disse: isso não é da sua conta. Você já deveria ter sido expulso desta academia há muito tempo. Dessa vez, eu mesma vou garantir que você nunca mais põe os pés nessa academia novamente. Ele a interrompeu dizendo: se você fizer isso, não conseguirá passar para a classe A. Se aproximando lentamente dela, ele diz: sem a minha ajuda, você não vai conseguir passar nesse teste, pois você não sabe exatamente o que está procurando. Ela, com uma expressão de espanto, não conseguiu ver nenhuma mentira em suas palavras. Ed começou a lhe dar algumas instruções de um local em que ela deveria ir, pois lá é onde ela irá encontrar as respostas para todas as suas dúvidas. Foneia começou a seguir um caminho que deu em uma árvore, e embaixo dela havia algo brilhante. Enquanto ela pegava um estranho objeto brilhante, ela começou a perceber que Ed Roth Taylor estava um pouco diferente. Pois na última vez em que se viram, ele estava descontrolado, xingando a todos, dizendo que as acusações contra ele eram mentiras. Com um olhar afiado e sua mente em confusão, ela se perguntou se Ed Roth Taylor havia realmente mudado. Após algumas horas, o teste para a seleção das classes havia acabado. E dentro da sala de aula, o professor de magia Glast estava pedindo aos alunos que mostrassem o que haviam encontrado. Os alunos e alunas haviam trazido alguns itens de aparência bem peculiar. Eu entendi a referência. Mesmo entendendo as referências, o professor colocou todos na classe F, e explicou que o principal objetivo desta prova era para testar as suas habilidades dedutivas e sensoriais, e de todos que fizeram este teste apenas 3 conseguiram passar para a classe A. Mas dos 3, a mais impressionante foi aquela que conseguiu encontrar a pérola dourada que estava escondida dentro de uma árvore guardiã, que deveria ter sido muito difícil de ser localizada, mesmo para alguém com habilidades extrasensoriais. É claro que ele está falando da própria princesa Foneia, que apenas com esse feito já foi direto parar no primeiro lugar da classe A.
Enquanto Foneia era vangloriada por ter ficado em primeiro lugar, Ed estava tentando pegar mais peixes para poder comer. Já que enquanto ficou conversando com a princesa, seu rango acabou queimando, e como não tinha mais forças para poder usar uma lança, ele teve que criar uma vara de pescar improvisada. Parabéns, você completou uma estrela da classe Artesão Novato. Você adquiriu a vara de pescar. Feito com galhos de tronco de árvore, fio de tecido e um prego como substituto para o anzol. Observação: a durabilidade é baixa, é provável que o peixe o arrebente no primeiro puxão. O Ed, mesmo sabendo disso, decidiu arriscar, pois provavelmente não quer dizer com certeza, e como diz o velho ditado, quem não arrisca não petisca. Enquanto esperava pelo peixe, ele ficou pensando sobre a princesa Foneia ter passado para a classe A, pois na história original do jogo, ela não passou para a classe A, mas sim para a classe F. E ela acabou se dando muito bem nessa classe, graças à sua beleza e à sua gentileza, ela acabou ganhando o título e a reputação de Princesa do Amor, deixando seu orgulho como nobre de lado e se dedicando a ajudar todos em seu reino, principalmente os plebeus. Porém, não vai ser mais desse jeito, pois ele mudou a história original, para evitar a expulsão. Com uma expressão séria, mergulhado em pensamentos, ele diz: consegui evitar de ser expulso por agora, mas não quer dizer que estou seguro, e eu acabei mudando uma parte importante da história original. Daqui pra frente, meu conhecimento sobre esse jogo pode acabar ficando completamente inútil. Enquanto ele refletia sobre o efeito borboleta que isso poderia causar, a princesa Foneia estava andando pelos corredores pensando sobre do porquê de Ed tê-la ajudado. Quando ela o conheceu, sabia exatamente que tipo de pessoa ele era, mas depois desse último encontro, ela não tinha mais certeza se era aquele mesmo cara. Com uma expressão de raiva e confusão, ela prometeu ficar de olho nele, para saber quem ele é de verdade. Depois de um tempo, ele finalmente conseguiu pegar um peixe, dizendo que não morreria de fome esta noite. No dia seguinte, as aulas haviam começado, e Ed tinha que correr muito para não chegar atrasado no dia da cerimônia de abertura do semestre. Dentro da sala, todos estavam comentando sobre Ed, por ter a coragem de voltar para frequentar as aulas mesmo depois do aconteceu, e ficaram ainda mais surpresos pela quantidade de comida que ele devorou em poucos instantes. Enquanto ele saciava a sua fome de 2 semanas, ele pensava que tudo o que queria era se formar logo, para talvez assim descobrir o porquê dele estar aqui. E ao longe, uma garota loira de olhos vermelhos observava, percebendo a sua mudança. Se gostaram, deixem o like, e se inscrevam no canal. Se quiserem a parte 2, deixem nos comentários. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, e até a próxima.